vez a vossa atenção. Tivemos que fazer aqui uns minutinhos de preparação para a próxima sessão. Queria agradecer, desde já, a presença do Daniel Teixeira e do Nuno Lopes da Rumos, que, pelos vistos, têm aqui uma batalha interessante para nos mostrar. E, portanto, dou-lhes a eles a palavra e peço a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite que fizeram à Rumos, para estarmos presentes. Sou o Nuno Lopes. O Daniel está aqui a passar por trás de mim. Tivemos aqui algumas dificuldades, dado que o vosso sistema é pouco compatível com as nossas apresentações, que tem mais do que um computador e máquinas virtuais e coisas complicadas, mas acho que conseguimos arranjar aqui uma maneira de vos apresentar da melhor maneira possível. Gostava de vos dizer que ideia foi esta de batalha, qualquer coisa, técnicos contra hackers. Na prática era o que acontecia quando nós jantávamos um com o outro, numa mesa gigante dos colegas todos de formação e lá da empresa, e acabámos sempre com uma grande batalha entre eu, o técnico que montava as coisas, e ele, o hacker, que gosta de as ultrapassar e destruir. E eram noites inteiras, de horas seguidas, a discutir, e achámos que seria interessante transformar isto numa apresentação. Já o fizemos uma vez, correu bem, e esta será a nossa segunda vez, e acho que vão ficar agradados. Qualquer dúvida, no fim, a gente tem todo o gosto em conversar com vocês. Durante a apresentação nós temos pouco tempo, por isso vamos ser o mais rápido possível nas nossas demonstrações. Ok, então, falar só um bocadinho da Rumos, antes de iniciar. A Rumos é, se calhar, o maior, e posso dizer o melhor, centro de formação ou empresa de formação técnica em Portugal. Todos devem conhecer. Nuno Lopes, Daniel Teixeira. E vamos avançar então para o primeiro slide. O que é que eu gostava de vos mostrar? É assim, isto tem pouco a ver com IoT, e efetivamente. Eu coloquei ali um slide ou dois com IoT, só para não dizer que não tinha IoT, mas já explico onde é que a gente vai chegar. Isto é uma infraestrutura típica de qualquer empresa, pequena, média, até inclusive grande. Estamos a falar de uma infraestrutura que obrigatoriamente liga à internet hoje em dia, tem um firewall, tem um router, e se eu olhar, tipicamente o router deve ser um router Cisco, é a minha área, é onde eu há 10 anos ou há 15 anos estou envolvido, e depois temos os clientes, os PCs dos colaboradores, impressoras e agora cada vez mais um conjunto de dispositivos que ligam à nossa rede e que nós quase que forçamos a empresa a suportá-los na nossa rede, e estes dispositivos têm uma crescente dificuldade, que é andam para a frente e para trás, saem da empresa, voltam a entrar, vão para casa, depois vão viajar, depois voltam, e isso traz ao nível da segurança algumas dificuldades adicionais e acrescidas para nós que fazemos a gestão da rede, como eu, que faço a gestão de algumas redes. Temos os nossos servidores, alojamos os nossos dados, os nossos sistemas de informação, e tudo isto tem que ser protegido, tudo isto tem que ser pensado, tudo isto tem que ser desenvolvido software e tecnologias para proteger tudo isto. Se nós formos olhar para os tempos de hoje e com o IoT, isto vai complicar muito mais. Vamos ter telefones, e já temos pens a passar e cartões de memória a passar para dentro e para fora, mas televisões, tomadas, sistemas de intrusão, sistemas de controle de porta, tudo isto vai ligar à rede empresarial, e isto ainda vai complicar muito mais a nossa vida, técnicos que tentam proteger a infraestrutura da empresa. Pronto, e depois já coloquei aqui mais alguns símbolos que se veem nos logotipos do IoT. Pronto, e então isso é o slide que eu aqui tenho para vos mostrar. Na prática, o IoT para mim é mais dispositivos, é mais dor de cabeça. Não é muito mais do que isso. Para mim é complicações acrescidas. Por isso, tenho aqui os logos todos, tudo o que é IoT tem muitos dispositivos, coisas complicadas que eu vou ter que securizar mais tarde ou mais cedo. Por isso, avançando mais, não precisamos ver mais este slide, avançar. Este então era uma maravilha. Voltando à nossa rede, o que é que nós temos aqui para fazer? Eu vou ser um técnico, sou o técnico responsável, sou a pessoa que vou ter que fazer a gestão desta infraestrutura. O Daniel é o técnico que foi contratado para a empresa e que faz a sua atividade normal, mas como hobby gosta de utilizar a informática em casa e gosta de ler e gosta de fazer algumas investigações. Ele vai ser o nosso hacker de serviço. E vamos ver como é que eu vou lidar com esta situação de ter alguém que gosta de ser hacker dentro da minha empresa.
E eu vou ter uma Mac no Windows, vocês vão vê-la. Ele vai ter um Mac, porque gosta de Mac, e vai ter mais umas quantas coisas lá dentro. Vamos ver, depois vocês vão ver que aquele logotipo é qualquer coisa de especial. Ok. Depois de eu montar aquilo, só para vos explicar como é que eu monto aquilo. Eu monto aquilo sem grande conhecimento. Eu monto aquilo, peço a um amigo que vai me ajudar a configurar o router Cisco, porque entretanto eu também era o homem das informáticas, era o homem de ajudar as pessoas lá com o computador, instalar o computador, tirar disco, pôr disco, mas de repente evoluí para ser administrador dos sistemas e como não tenho muitos conhecimentos nem de firewalls nem de routers, eu acabei por configurar aquilo quase como wizard. Peço ao fornecedor do firewall e que me ajuda a configurar o firewall e peço a ajuda de um amigo e configuro o meu router Cisco e as minhas máquinas. E fica tudo a funcionar, toda a gente está satisfeito e, entretanto, o Daniel acaba por aproveitar este momento. Daniel, passo-te a palavra. Olá, boa tarde. Eu, como adversário, vou fazer uma simulação da aprendizagem do adversário, ou seja, os ataques vão começar a ser ataques relativamente simples, para estarmos um bocadinho par a par. A batalha passa então por, efetivamente, recriarmos e modelarmos um adversário que vai começar pequenino e depois vai acabar com um know-how a par do técnico. Logo de início, a primeira coisa que eu faço quando chego a uma infraestrutura, tento perceber o que está à minha volta. Eu vou usar uma ferramenta que se chama NetDiscover, e esta ferramenta a única coisa que vai fazer é enviar uns pacotes para a rede e de seguida mostrar-me que máquinas é que responderam a este tipo de pedidos na rede e acabo de ficar com uma imagem então do que aparece em termos de infraestrutura. Reparem, vou começar a enviar alguns pedidos, alguns pacotes. Ao fim de pouco tempo consigo efetivamente detectar logo que tenho aqui um dispositivo que é um Cisco e uma MAC address do mesmo. Isso suscita-me o interesse. Como adversário, o próximo passo é mapear as portas e eu vou utilizar o Nmap, uma ferramenta que vai basicamente abrir ou tentar aceder a cada uma das 65.535 portas TCP, por DIUST deste dispositivo e ver que portas é que estão abertas. Eu simplifiquei, o menos F significa que vamos ver apenas as portas, as 1000 portas mais comuns e automaticamente consigo perceber que tenho ali à frente Telnet. Ao termos Telnet, eu posso assumir que o utilizador não sabe muito bem o que está a fazer. Deixa-me só dizer o seguinte, que enquanto tu estás exatamente agora... Não, então explica. Eu vou construir agora uma word list e esta word list vai ser a word list que eu vou utilizar para fazer brute force ao dispositivo. Vou utilizar uma ferramenta que se chama Hydra e a Hydra o que vai fazer vai tentar montes de passwords contra aquele username mais comum, que é o admin, então ele vai tentar todas as passwords até conseguir parar. Daí o "-f", a flag "-s" significa quando encontrar o primeiro resultado vamos parar e escusamos de estar a dar mais tráfego para que o Nuno possa analisar e usá-lo contra mim. Reparem, rapidamente eu encontrei que a password do Nuno é esta, secret, uma password relativamente simples e a partir de agora vou chateá-lo um bocado. Vou-me ligar à máquina do Nuno e vou reconfigurá-la, vou apagar as configurações, estou aqui a fazer telnet ao dispositivo do Nuno, vamos ver as configurações que temos disponível e eu vou configurar então o serviço para colocar uma password diferente. Vou manter já estás dentro do router, é verdade? Exato, já estou dentro do router, fiz telnet, liguei remotamente ao router. E ele ainda é meu ou já não é meu? Não, agora é meu. Neste preciso meu é meu. Então, neste preciso momento estou a trocar a password de secret, a password que estava lá em cima, por uma password muito mais simples, vai ser a password hacker. Isto vai obrigar o Nuno a ter que refazer o serviço. Ou sair e a partir deste momento não existe, basicamente... Obrigado por não ter esquecido de gravar a configuração. Claro. Eu não me esqueci de gravar, como é óbvio. Então, a partir de agora, o Nuno tem um problema. O problema que ele vai enfrentar vai ser quando ligar o nosso router... Para perceberem, foi muito técnico, e eu sei que foi muito técnico, não sei se toda a gente percebeu, provavelmente metade do público não percebeu, mas a gente configura a ruta, a gente utiliza um protocolo que é o Telnet, e é aquilo que a gente ensina lá no CCNA, Cisco, e acede remotamente aos equipamentos e faz configurações sem consola, coisas simples. A password que eu coloquei cá nem fui eu, foi o meu amigo que lá pôs o secret, achou que era uma password boa e eu não liguei muito àquilo naquela altura, e então só por causa disso é que estava assim secret, uma coisa simples. Mas efetivamente fez-me perceber que realmente as coisas não estão bem quando eu volto a tentar entrar no meu router e não consigo entrar. E aí fico ali com aquela dor de cabeça, eu esqueci-me da password, devo ter posto outra e que devo ter colocado outra e agora de repente vou ter que resolver isto de alguma maneira. Pronto, isto é o que a gente explica, eu não vou agora entrar em grandes pormenores, mas explicamos no nosso CCNA, Routing and Switching, lá na Rumos, e explicamos como é que se pode configurar um router e muitas vezes fazemos exatamente este erro, que é explicamos com passwords simples. Para explicar não vale a pena fazer passwords complicadas e as pessoas depois agarram nos códigos que estão nos manuais e fazem um copy-paste para dentro do router e metem o router live. Isso é um erro que nós cometemos como formadores e acabam as passwords por ser Cisco e coisas assim simples. É o que está no manual do fabricante. E é um erro fazer exatamente isso. Por isso. Nuno, se me permites, o que acontece é que vê-se, a minha área como consultor de segurança também vejo muitas vezes, os blocos de IPs acabam por ser os mesmos, ou seja, o que está no manual,
quando chegamos às organizações, grandes organizações, os blocos de IPs são efetivamente os mesmos que os formandos, quando tiveram formação, aprenderam na formação e depois colocaram tudo exatamente igual. Muitas das vezes é fácil só olhar para o bloco de rede e vermos então que a password possivelmente é a password que estava no manual, já que tudo o resto acaba por ser idêntico ao que vimos no manual. Força. Ok, e então, pronto, na prática, isto é a razão pela qual é fácil atacar as empresas portuguesas. O Daniel está farto de ver isto, é ver empresas com passwords muito standards, muito fáceis de guessed. Outra das técnicas que nós podíamos ter feito e que nós ensinamos muito rapidamente e acaba por ser assim, passa um bocado depressa demais, é a tentativa brute force. O que ele fez foi o brute force, foi tentar usar um script que tenta pôr uma password a 1, 2, 3, 4, depois mete 1, 2, 3, 4, 5, depois mete 1, 2, 3, 4, 5, 6, e está ali a tentar passwords novas e diferentes até lhe apetecer. E pode estar ali 2 dias, 3 dias e tenta 1 milhão de passwords. Um erro é não colocar as timers. Ter pelo menos entre 2 falhas de autenticação, ele pelo menos ficava bloqueado durante alguns segundos, que ia dificultar ligeiramente as tentativas de força bruta. Não ia inviabilizar, mas ia dificultar o trabalho dele. E então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir à minha máquina e agora vou entrar na minha máquina, vou ter que fazer o processo de recovery de password, que é voltar a ter o router e voltar a ser dono do router. Esse é um processo que nós também explicamos, mas não vale a pena entrarmos por aqui. Eu já o fiz, estou a entrar no router e vou fazer uma nova configuração. Mas agora vou ter um bocadinho mais cuidado, vou pôr uma password talvez um bocadinho mais segura, que não seja tão básica como a anterior. Okay? Mas, curioso, eu não aprendi nada, só vou pôr uma password mais segura, eu não aprendi e não percebi que tenho um hacker em casa. Eu percebi que esqueci-me da password, ora bolas, e vou pôr uma password nova. Então agora escolhi uma password um bocadinho mais robusta. Também, quantos caracteres? São 6 caracteres, não é provavelmente aquela state of the art, mas já está melhor. Ok, como adversário, eu vou tentar me ligar outra vez e vou tentar garantir que mantive o acesso, ou pelo menos que se foi detectado ou não. Do meu lado é relativamente simples, volto a realizar então um telnet para o mesmo bloco de IPs e vou verificar então que, neste caso, o equipamento, a minha password não vai funcionar. Eu vou tentar algumas vezes, mas a password não funciona. Querias? Exato. Em vez de recorrer novamente a um ataque de brute force, eu vou fazer algo diferente. Em primeiro lugar, vou verificar que mais dispositivos estão na rede e vou fazer aquilo que se chama o ataque de man in the middle. O ataque de man in the middle passa por me colocar entre o cliente e o equipamento. Nesse preciso momento eu controlo o tráfego entre os dois. Basicamente eu vou modificar a cam table para que o MAC address do computador do Nuno acredite que eu sou o router e diga ao router que eu sou o computador do Nuno, então todo o tráfego passa pelo meu. Por isso vou utilizar este programinha relativamente simples e bastante antigo, que é o EtherCap. O EtherCap vou utilizar o "-t para modo texto, vou fazer então um ataque na minha interface if0, vou especificar apenas que quero utilizar um módulo de ARP spoofing para fazer então o ataque de ARP à máquina. De seguida vou efetivamente colocar o IP que eu quero, neste caso, usar como target, vai ser a máquina que é o router em questão e de seguida o cliente que vai ser o Nuno. A partir do momento em que eu lanço o script, só tenho que esperar que o Nuno se tente autenticar aos dispositivos. Isso pode demorar agora um mês, não é? Sim, podia forçar, podia fazer alguma atividade que forçasse esse acesso. Do lado do Nuno, a única coisa que ele vai fazer, pronto, limpar só o ecrã para termos o nosso ecrã mais apresentável, voltar a fazer um telnet e... Podes continuar? Ok, eu vou-me logar ao router, vou fazer qualquer operação. Na prática vou ter a certeza que a password que coloquei há 2 dias ainda é aquela e não mudou novamente. E entrei e vi que estava tudo ok, vi a configuração, estou satisfeito, volto a sair e aqui o grande problema é que ele andava lá na rede já e vamos lá ver o que é que vai se passar agora a seguir. Pronto, a partir do momento em que o cliente se autenticou por um protocolo que não tem encriptação, que é o caso da Telnet, ou seja, a desvantagem da Telnet é que a Telnet não tem qualquer tipo de encriptação, conseguimos ver então as credenciais. Deixa-me só dizer que esta máquina é dele, não é? Esta máquina é do hacker e já tem aqui. Tudo que apareça a vermelho com o Kali é a minha máquina. Deste lado temos a consola do Windows, que é a consola que representa a máquina do Nuno, e todo o ataque acaba por ser realizado então em torno deste acesso. Qual é a vantagem? Eu agora tenho as credenciais. Neste preciso momento, como ainda estamos os dois a aprender, eu ainda vou interagir outra vez com a máquina da mesma forma e vamos brincar um bocadinho com o Nuno, por isso vou só limpar uma vez aqui o meu ecrã e voltar a fazer aqui um telnet para o dispositivo, e desta vez já tenho outra vez as credenciais do Nuno, vou utilizá-lo para novamente chateá-lo. Agora vou tentar fazer isto um bocadinho mais rápido para garantir então que o Nuno, quando voltar a ligar o equipamento e tentar aceder ao router para fazer, ou
qualquer tipo de autenticação ou modificação, não vai conseguir e vai voltar a ficar frustrado. Aqui nós estamos numa brincadeira, estamos numa fase em que eu estou a brincar com o técnico, não efetivamente a realizar um ataque. Já vamos ver mais à frente como é que um ataque, na realidade, se manifestava e não era assim, como é óbvio. Ok, então neste momento já não sou dono do router novamente, não é? Exato. Então, mais uma dor de cabeça. Ok, desta vez eu estou convencido que não sei mexer em routers, não sei, perco facilmente os meus routers para alguém e não percebo porquê, e então eu acho que aqui era a altura certa de eu contratar alguém para vir-me ajudar, ou então pelo menos ir à Rumos ter uma formação de uma CCNA Segurança, uma coisa qualquer. Posto isto, eu vou lá aprender umas coisas. Se for à Rumos, vou aprender como é que se vão encriptar as passwords, o que é uma password robusta, o que é uma password que não tem estas vulnerabilidades, que não devo usar o telnet, que devo usar um protocolo chamado SSH, depois vamos ver como é que isso vai funcionar, mas eu vou aprender um conjunto de coisas e agora vou processar novamente, vou fazer o restore do meu router e vou agarrar nele e vou fazer as configurações necessárias. Aqui à parte, a password, nós no router Cisco temos vários tipos de ou várias formas de configurar passwords. Na configuração vai ficar o tipo 7, que é um tipo de encriptação, uma ofuscação muito ligeira ao nível da encriptação, muito vulnerável, qualquer software online consegue fazer facilmente o rollback daquilo. A Type 5 é o MD5, já é um bocadinho mais robusto, embora não seja 100%, e o Daniel sabe bem isso. O tipo 4 foi uma má ideia da Cisco, também não é aconselhável, não deve ser utilizado. Rapidamente se conheceu muitas vulnerabilidades em relação ao tipo 4, por isso, hoje em dia, se eu tivesse que aconselhar alguém a utilizar, era o tipo 5, ainda é hoje o mais seguro. No entanto, aquilo que eu podia aprender na formação CCNA Segurança, já é isto. Isto aqui já pertence à formação CCNA Segurança, que é como é que eu vou configurar o meu router de uma forma segura. E aqui eu vou dizer que já tenho aqui um conjunto, sei lá, em 60 segundos, se alguém falhar a password durante 5 vezes, o router vai ficar bloqueado, eu guardo logo todas as tentativas. Se eu vier às 9 da manhã à empresa e for ao meu log, ao meu syslog, já consigo ver que há pessoas às 3 da manhã a tentar entrar no meu router, eu já pelo menos sei que existe alguém a tentar. Que era uma coisa que eu não sabia. Há bocado eu pensava era que eu tinha esquecido a password. Agora, com esta técnica, eu já consigo perceber que tem alguém inside, dentro da empresa, porque o IP que vai aparecer aqui é o IP do Daniel, se calhar, e já o conseguia apanhar, ou de outros que ele tivesse a forjar. Mas, pronto. Neste caso, já tenho o conhecimento suficiente, se calhar, para reforçar a configuração do router. Vamos avançar, Daniel. E alguma coisa aqui não está a correr bem. Ok. Está lento. Está. SSH. Ok, e então configuro também o serviço, em vez de configurar com telnet, porque sei que o telnet realmente tem vulnerabilidades que são conhecidas, então vou utilizar o SSH, um bocadinho mais complicado a configuração, password já fica aqui um bocadinho mais robusta, mais caracteres, números de letras maiúsculos e minúsculos. Ok, parece-me bem melhor, o username ainda continua a ser o Nuno e eu transformei e disse, ok, agora só posso administrar por um canal SSH, que é um canal criptográfico entre a minha máquina e o router. Sim, cria-se um túnel e a partir do momento em que temos o túnel criado, com troca de chaves públicas e privadas, garantimos no mínimo que temos um canal seguro a um adversário. Atenção que existem vários ataques que possibilitam ainda a modificação desse comportamento. Depende do servidor e do cliente se aceitam, por exemplo, um downgrade. Se eu, por exemplo, tiver outra vez a fazer um man in the middle e o Nuno tiver a utilizar SSH, mas permitir que eu reverta a versão da SSH 2, que é o que ele vai configurar para a versão 1, eu consigo na mesma fazer um ataque. Por isso é sempre preciso ter atenção para utilizar as versões corretas e as mais recentes de cada uma destas implementações para garantir que se mantenha a integridade do sistema. Ok, podemos avançar aqui nesta parte, que não há muita coisa que eu quero aqui apontar. Depois os PowerPoints vocês podem ter acesso e vão tentar a tirar fotografias aos comandos, okay, porque vão ter acesso a tudo. Perfeito. Agora vais voltar a chatear, não é? Agora o Nuno vai voltar a resolver aqueles problemas todos, ou seja, ele já viu que tem um problema, voltou a fazer reset ao router, faz telnet ao equipamento, faz login com as credenciais anteriores, volta a fazer um reset às credenciais do utilizador dele, agora sim vai então utilizar umas credenciais bem mais seguras, ou neste caso com alguma complexidade, e notem o pormenor, ele agora usa aquele secret antes da password, significa que a password vai estar na hash, na dita hash versão 5 da Cisco, e vai então gerar agora as chaves criptográficas para aquele handshake, então para a utilização da criptografia por parte do SSH. E de seguida
vai então configurar o serviço com SSH versão 2 dentro do dispositivo. Ok, estes são os comandos que eu aprendi no CCNA Segurança, não é? E estou a implementá-los e acho que desta vez eu vou conseguir fechar a porta a um hacker que anda aqui algures na rede, não é? Ok, SNMP. Mas tive uma ideia, e a ideia por acaso estava no PowerPoint que nós não apresentámos. Saltou. Falaram-me que a monitorização era uma maneira interessante de perceber se existem hackers ou não, e então eu comprei um software para a minha empresa, um software de monitorização, consegue analisar muita informação, e falaram-me sobre o Nagios, falaram-me sobre vários. Eu adquiri o Nagios e o Nagios dizia lá algures na página de internet que eu pesquisei que para ativar o Nagios com o meu router eu tinha que configurar o SNMP. Já tinha ouvido falar no SNMP e então configurei, tal e qual como no manual do Nagios, lá diz, execute esta linha de comando algures no nosso router. E então, configurei aqui o quê? Configurei aqui o serviço SNMP. O que é o SNMP? Permite máquinas gerirem máquinas, permite máquinas consultarem informação de outras máquinas, permite haver uma gestão, um servidor que vai conseguir monitorizar todo o estado de um router e as funções internas do router, e com isso eu faço, e com este comando eu consigo ativar exatamente este serviço. E depois ativo e estou à espera que o meu sistema de monitorização me diga mais informação mais tarde. Ok. Do lado do adversário, o que é que acontece? Tipicamente, temos a capacidade de usar as próprias ferramentas dos administradores, subvertê-las para o nosso uso. E aqui vai acabar por ser um dos motivos mais claros e vamos tentar reproduzir um bocadinho esse tipo de ataques. Deste lado, reparem, estamos a crescer em termos de conhecimento, o Nuno usou tecnologia diferente e eu agora vou ter que me adaptar, vou fazer o mesmo tipo de conceito, vou simplesmente limpar aqui o meu ecrã e voltar a fazer então um telnet. Ok, tive um problema, já não tenho telnet. Vou voltar a fazer um mapeamento às portas, verificar que portas e que serviços é que agora estão disponíveis. Mais uma vez, o mesmo tipo de serviço. Reparem aqui em cima, estou a usar o T para realizar uma ligação TCP e vamos ver que portas TCP estão abertas. Eu verifiquei que tenho ali a porta 22, significa que temos o Cisco, neste caso, a correr um serviço SSH. A partir do momento em que eu verifico que tem SSH e sei os problemas inerentes, eu procuro a forma mais fácil de resolver este problema. Então vou utilizar o serviço e fazer o mesmo tipo de port scanning UDP. E reparem que eu encontrei então o tal serviço que o Nuno estava a usar da SNMP. A partir do momento em que eu detecto que tenho um serviço como SNMP, e reparem, voltando ao mesmo, eu sei o que os administradores fazem, vou ler os manuais, vão cortar caminho no que conseguirem para realizar este tipo de configuração. Então o próximo passo passa por criar, vou simplesmente aqui copiar uma word list que já está dentro desta distribuição, e esta word list é uma word list de passwords comuns ou passwords associadas, neste caso a community strings associadas ao SNMP. Então vou utilizar uma word list está dentro de um programa que se chama Metaxploit e vou utilizar a word list em data, word list SNMP, vou copiá-lo para dentro de um fecheiro snmp.lst e vou começar o ataque. Volto a utilizar o Hydra, estou-me a repetir um bocadinho para não estar a introduzir demasiada entropia no tipo de ferramentas e aplicações. Podia usar outras, como é óbvio. Então estou a utilizar o Hydra, mais uma vez, parar quando detectar a primeira string e temos lá em cima a password list que eu utilizei e o protocolo SNMP. Reparem que temos então a password private. Com o SNMP check vou verificar se neste caso eu tenho capacidade de escrita no dispositivo. Como tenho capacidade de escrita, o próximo passo vai ser ligar um servidor de SMTP, e vou pedir uma cópia do nosso utilizador. Então vou começar o TFTP no meu lado e vou copiar a configuração do router por SMP do Nuno para o meu equipamento. A partir do momento em que copio os dados, uma das coisas que vão estar, e reparem aqui, eu vou fazer um grep, vou procurar dentro de um fecheiro por uma string, esta string então é a string do username, encontramos aqui o username e a credencial associada ao mesmo. Força, Nuno? Assim, isto estava securizado e eu usei todas as técnicas que me ensinaram. Está encriptado, não vem aqui password fácil e é uma password mais ou menos robusta. Por isso, acho estranho que ele vá conseguir. Acho estranho ele ter a configuração. Ele conseguiu buscar a configuração do meu router, só pelo facto de eu ter o SNMP ativo. Também ativei aquilo assim um bocadinho à pressa, mas só por derivado ao SNMP estar ativo, ele conseguiu, não sei como, porque eu não sabia que era sequer possível, ele conseguiu buscar o running config do router. Estranho. Mas pronto, o que é que ele vai fazer agora com isto? Não sei, vamos ver. Perfeito. O que eu vou fazer agora, vou pegar nesta string e preciso tirar determinados campos. O campo que eu preciso para fazer depois um ataque de password cracking, preciso do nome do utilizador,
da hash e separar estes valores por 2 pontos. Então vou utilizar o cut, é um comando que vai me permitir cortar num determinado limitador. Este limitador vai ser o espaço e especificar os fields, e os fields que eu quero vão ser então o segundo campo. Reparem, espaço, segundo campo, e o sétimo campo desta string, que na realidade representa a hash que o utilizador está a utilizar. De seguida, para poupar ainda mais tempo, vou utilizar o tr para traduzir o espaço em branco para os 2 pontos, e a partir deste momento consigo ficar com uma versão desta hash. Eu vou guardá-lo num fecheiro que se chama hash. Então o que é que eu fiz? Vou pegar naquela função toda, naquela string em que tem username admin, partir aquilo para termos só username, neste caso admin, 2 pontos e a hash. Depois de ter isto, podem verificar o resultado desta hash. Esta hash ficou efetivamente como admin, 2 pontos e o valor da hash. Vou usar o John the Ripper para quebrar e fazer então password cracking deste dispositivo. Assim que eu encontro a palavra password, estou a ver que foi relativamente rápido. Eu tenho ali a password desencriptada do Nuno, bem como o utilizador. Faço SSH para o dispositivo e agora vou parar. Reparem, neste preciso momento eu vou-me transformar num adversário com uma maturidade diferente. Eu fiz login à máquina, não vou brincar com o Nuno. Agora vou ter todo aquele cuidado com o adversário e fazer um mapeamento e o mesmo tipo de acesso que o adversário faria. Se eu tenho acesso a uma máquina, vou desperdiçá-lo a brincar com o Nuno. Eu vou começar a usar esta máquina para meu recurso próprio. E isto é a visão de um adversário com alguma maturidade. Força, Nuno, se quiseres. Assim, ele conseguiu buscar a minha running configuration, tirou de lá o meu hash MD5, conseguiu utilizar o John qualquer coisa para criptograficamente tirar a password, conseguiu, e agora, pior do que tirar-me acesso ao router, que fazia-me com que eu soubesse, fui mais uma vez atacado, ele vai fazer uma coisa pior, que é, vai lá colocar um backdoor para utilizar futuramente, e eu não vou ficar a saber efetivamente que ele neste momento está dentro do meu router como eu estou. Okay? Pronto, como é que o John funciona? Reparam que o Nuno tinha colocado aquele timeout a indicar se eu fizesse uma tentativa de 3 vezes acesso à máquina e ele ia detectar, ou pelo menos criava-se uma flag. O John está a quebrar as passwords na minha máquina e eu fiz download da hash a partir do na nossa cópia do fecheiro de config e quebrei a password na minha máquina. Significa que do lado do cliente ele não detectou nenhuma anomalia. A partir do momento em que tenho estas credenciais, eu vou fazer o seguinte, vou criar um utilizador escondido dentro da configuração que vou utilizá-lo para depois recursivamente voltar a ter acesso à máquina. Vou fazer então SSH para o equipamento da Cisco e depois no momento em que eu faço SSH para o equipamento da Cisco, vou despoltar então todo uns scripts que vão efetivamente ocultar o meu utilizador. Fazer login com as credenciais que obtive agora, vou ativar então a configuração, passar para o modo de configuração do dispositivo da Cisco, vou criar um utilizador e este utilizador tem uma particularidade. O nome do utilizador vai ser a variável que eu vou utilizar para esconder. Sempre que, no script, eu vou chamá-lo de hidden, sempre que eu encontrar numa configuração a string hidden, eu vou gerar uma função que vai ocultar e vai retirar aquela frase ou aquela linha da configuração. Então o que é que eu vou fazer? Primeira parte, crio o utilizador, de seguida, vou só garantir que gravei as configurações, eu também fui às aulas da Cisco, e a partir do momento em que gravei as configurações vou ocultar. Como é que eu vou fazer? Reparem, se eu fizer um show run e mostrar a configuração deste equipamento, o que vai ser visível vai ser a string que diz respeito ao admin, utilizador válido, e uma linha que diz respeito ao meu utilizador. Estão a ver que é acima o hidden, este foi o utilizador que eu criei. Eu quero ocultar esta linha. Para isso vou utilizar a linguagem de scripting da Cisco para configurar um backdoor no dispositivo. Reparem a parte interessante, eu estou a utilizar os mesmos dispositivos e os mesmos mecanismos que o Nuno para um fim que não é o fim administrativo das máquinas. Um adversário, quando tem uma maturidade, e aquilo que vimos quando temos ataques massificados, o que eles fazem, efetivamente, é usar as próprias ferramentas dos administradores, porque não geram alertas. Nenhum dispositivo da Cisco vai gerar um alerta, alguém está a usar scripting da Cisco. Agora, se eu tentasse fazer upload de outro código, ou corresse outro código na máquina, podia ser muito mais detectável. E a partir de agora vou então ocultar em todas as strings. Start config, vou fazer agora para, reparem aqui em baixo, quando eu vejo para o start config a mesma situação, tínhamos visto show run, show start config, vou ocultar quando alguém tenta pesquisar o número de utilizadores ou os utilizadores ligados na máquina. Se eu fizer users para ver os utilizadores, não vai aparecer o meu utilizador e é o que vamos construir agora a seguir. Reparem que ele entrou no meu equipamento, adicionou um utilizador novo, chamado escondido, mas quis escondê-lo de mim, para eu, quando eu for lá à minha configuração, faço um show da running config, não
não o veja. E então alterou ali um conjunto de pressupostos, que eu não tiver a executar o show running config, eu não vou estar a executar o show running config, eu vou estar a executar um programazinho dele que vai fazer a alteração para que eu não veja o utilizador dele. Mesmo assim, parece-me interessante. Desculpa, Nuno. Parece-me interessante. E há outros comandos que ele vai fazer também. Vai fazer o show SSH, o show user, o show session, que é um conjunto de comandos que podiam dar alarme. Ou seja, qualquer comando que o Nuno tenta utilizar para verificar os utilizadores na configuração, e eu estou a usar o próprio dispositivo antes de enviar para a consola. Reparem, quando um administrador ou um utilizador escreve qualquer coisa na consola terminal, SSH, Telnet, o que está a ser devolvido é para o standard output, e o que eu estou a fazer é manipular esse output antes de ele chegar à consola da sessão do Nuno. Por isso, o próprio router está a fazer o meu trabalho sujo, está a limpar e parametrizar toda a configuração para que vá de encontro com a minha necessidade, não com a necessidade do utilizador. Quando ele me apresentou esta situação, a única maneira que eu tive para perceber que ele lá estava dentro foi utilizando o comando copy. Copiei o fecheiro running config para a flash, dei-lhe um nome qualquer e aí com o more, o nome do fecheiro esquisito, como o script dele não apanhou o more, eu consegui buscar o conteúdo e ver realmente o utilizador dele. E aí, pronto, podia perceber que tenho um hacker novamente dentro do router. Seja como for, se eu resolver este problema, e acho que vamos resolver, não é? Sim, basicamente tu... Ok, vou resolver, vou contratar os serviços, quer dizer, vou desistir de configurar amadoramente e vou contratar alguém, ou vou ter mais formação e vou resolver. Nós não temos muito tempo, isto ainda continuava ligeiramente. Eu esqueci-me de vos dizer de início, era uma coisa que era para chegar aos telemóveis. Temos cá o Daniel, e o Daniel não se porta sempre bem e de vez em quando faz coisas assim. Pronto. Okay, isso, não sei se chegaram os telefones, deviam ter desligado. Vou fazer uma pergunta. Se não desligaram... Aproveitando a deixa de Nuno, façam um favor, peguem nos vossos dispositivos telemóveis e verifiquem quantas interfaces de rede encontram disponíveis. Não fiquem estranhos se tiver a rede lá de casa, estiver aí, disponível. É que nós fomos buscar a rede lá de casa, o vosso router lá de casa, e trouxemos cá para dentro, está ali atrás. Por isso vocês vão encontrar as vossas redes lá de casa aí, não achem estranho. O que é que está a acontecer neste preciso momento? Alguns dos vossos equipamentos, e tenho 9 conexões neste preciso momento, estão-se a ligar àquilo que se chama um Rogue Access Point. O Access Point sou eu que controlo. Espera aí. Okay. Nós falamos isto no stand da Rumos daqui a bocado. Por isso... Okay. Vamos só fazer o ataque, não temos tempo? Acho que está ótimo. Okay. Se quiserem algum esclarecimento, qual é a formação que vos pode proteger desses problemas? Fizeste bem. Nós vamos estar ali no stand da Rumos, estejam à vontade. Muito obrigado. Estamos a escutar já muito tempo. Faltou muita coisa. Se alguém tiver alguma pergunta... Ok, se houver alguma questão que queiram colocar entretanto... Temos questões? Que não seja relacionada com esta, que esta é só no stand. Microfone. Obrigado. Não deve ser para mim, deve ser ali para aquele senhor... Sim. No incidente 3, quando configurou, depois de configurar a última vez o router, pôs configurou para fazer log das tentativas de acesso. Aí já teria sido descoberto, certo? Não percebi, peço desculpa. No router tinha configurado para fazer sempre log de todas as tentativas de acesso. Sim. Nesse caso, ele foi descoberto porque... O que o colega está a perguntar é que eu, a partir do momento em que eu coloquei no meu Telnet e no meu SSH uma configuração que me vai guardar em logs todas as tentativas de diferentes passwords erradas ou com sucesso, que eu consegui detectar a existência de um hacker. O problema é que ele deixou de usar o Telnet e deixou de usar o SSH. Ele passou a utilizar uma coisa que era o SNMP. E eu não fiz nada disso o SNMP. O SNMP nem sequer tem essa capacidade. Podemos, exclusivamente no SNMP, proteger e dizer que só aquele IP é que consegue fazer determinadas queries ao router e só um conjunto de queries. Isso podemos fazer agora, de bloquear a partir de um certo número de tentativas. Ele soube fazer a história, né? Também não... atacou outro lado do router que não era o Telnet nem o SSH, porque aí já estava realmente protegido, como tu dizes. Okay? Alguma questão mais?
Querem só ver mais um exemplo antes de terminarmos? Então reparem, Tá para mortinho. responder um bocadinho a essa pergunta, o que é que o adversário faz? O adversário adapta-se, sempre. Enquanto estava o Nuno agora a dar a explicação, eu coloquei um segundo ataque man in the middle, em que vou fazer algo interessante. Vamos tentar, live demo, muita atenção, pode falhar. Vou fazer download como se fosse o Nuno. O Nuno agora quer um terminal seguro para ser por... Isto é a minha máquina, por não é? SSH, exato. Não é tua, mas é tua. Não te preocupes. Vai tentar utilizar o PuTTY para o Windows, um O cliente PuTTY é uma para o Windows ferramenta para que nós SSH. utilizamos muito. Reparem o que vai acontecer. Se tudo correr como esperado, eu a partir deste momento estou a manipular o tráfego, exato, estou a manipular o tráfego entre a minha máquina e a máquina do Nuno. O Nuno vai então ao site do PuTTY, normalmente estou a ver lá em cima, não estou a mudar nada no site, vou apenas fazer algo extremamente interessante, que vou fazer o seguinte, o Nuno vai fazer download do binário, ao mesmo tempo que ele está a fazer download do binário, Não pode ser. eu estou a injetar o meu backdoor dentro do binário dele. Quando ele correr o PuTTY e acreditar que está a correr o PuTTY original, que ele próprio, com os olhinhos que tem na testa, foi buscar ao site do PuTTY, vai acreditar que está a correr na máquina dele, vai correr. Deste lado, eu já estou a tomar controle da máquina do Nuno. Então reparem, só para terminar, o adversário quando falhar a Cisco, quando falhar isto tudo, ele usa o Microsoft, e eu gosto da Microsoft, em máquinas virtuais. Estou a correr o PuTTY, estou contente. Espera, deixa-me só dizer uma coisa. Eu controlo a máquina do Nuno. A pior coisa que podem fazer, vou interagir com a sessão do Nuno. E agora vou fazer o seguinte, vou tentar ver que câmaras é que o Nuno tem ativas. Aqui consegues ver a minha webcam no meu computador? Exato. Também? Que câmaras é que ele tem ativo na máquina e vou começar a espiar o Nuno. E a partir deste momento eu tenho uma câmara que está ligada, associada neste caso à sessão da Microsoft do Nuno. Faltava agora aparecer a imagem. E olha lá. Por isso, quando ele pensar que... Senta-te. Acabou por... Espera aí, deixa-me perceber. Numa das tardes que nós estivemos a trabalhar nesta apresentação, ele entrou na minha máquina e encriptou-me todos os fecheiros do desktop. Atacou-me mesmo. Estávamos a trabalhar e de repente tenho todos os fecheiros encriptados. E depois pediu-me para pagar umas cervejas em troca dos fecheiros novamente. Ele é deste tipo. Por isso, o que ele fez aqui, mais uma vez, foi, não sei se perceberam, eu fiz um download de um site fidedigno, fiz o software que eu estou habituado a fazer, todas as semanas faço o download daquele software praticamente, que é o PuTTY, faço o download e ele consegue em runtime agarrar no fecheiro, adicionar-lhe mais um bocado de software e dar-me para eu fazer o download. E eu fiz o download e instalei. Só há aqui uma coisinha que ele a mim não me tinha enganado. Mas ele não vai vencer a batalha, porque quando eu executei o PuTTY não precisa de privilégios de administração. Ele não precisou de E ali apareceu a mensagem a dizer, cuidado, que este vai ter acesso privilegiado. Digitalmente assinado. E eu tinha-te apanhado. Mas, seja como for, o que eu quero dizer com isto é, quando o utilizador está à frente da máquina e aparece uma mensagem que não percebe, o melhor é dizer que não. Para dizer que sim, tem que perceber o que é que está a fazer. Porque se eu tivesse feito que sim naquela altura, ele estava entre mim e pronto. Tudo o que era meu já era dele. Ok? Mais uma vez, ter os serviços de rede bem configurados, como o Nuno estava a dizer, firewall configurada corretamente. Mostra lá o PowerPoint do final, Exato. aquele que é porque faz sentido. Exato mesmo. Como é que nós nos podíamos proteger disto tudo que nós fizemos aqui? Eu tinha aqui um slide final, embora não temos muito tempo, se calhar, 9 minutos. Tomamos conta da sessão. Vamos Não se avançar. importa, pois não? O que nós podíamos ter feito, ou o que nós devíamos fazer na rede, é um conjunto de técnicas que aprendemos em CCNP, Routing and Switching, e Security também. São estas técnicas, anti-spoofing de ARP, DHCP, de MAC. Depois temos o Dynamic ARP Inspection, que ativa-se nos switches para proteger todos estes ataques man in the middle. Não vou-vos mostrar os slides, aqui as configurações ficam para vocês nos slides, mas no fim, se calhar o mais importante para este ataque que aqui há é a ativação. Diz tu, podes ver. Para parar este ataque, basta bloquear as outbound connections da vossa firewall para a internet. Significa, como é que eu tenho acesso à vossa câmara? Porque vocês estão a enviar esse acesso do vosso computador para mim. Se conseguirem bloquear dispositivos não autorizados a enviar esse tipo de tráfego, conseguem bloquear a maior parte dos ataques. A outra forma era utilizar o AppLocker para bloquear aplicações
das quais vocês sabem que não estão, por exemplo, digitalmente assinadas pela Microsoft. Eu quando mudei o PuTTY, e aquele erro que o Nuno estava a mencionar, significa que o meu pacote não estava assinado. Eu não paguei licença para, ao mesmo tempo que estou a fazer backdooring da aplicação, colocar um certificado digital no mesmo. Por isso, ao utilizar o AppLocker, bloquearem esse tipo de tráfego faz todo sentido e acabam por mitigar muitos dos ataques, se não a grande maioria deles. Reparem, duas ferramentas, e isto acho que é uma das ideias que devem ficar para o dia de hoje. Firewall Outbound Rules com AppLocker em máquinas Windows conseguem bloquear 99% destes ataques. Okay? Agora sim, Por hoje é tudo. Obrigado.